O profissional de saúde, ele pode tirar partido das redes sociais, ele pode utilizar as redes sociais, ele pode estar nas redes sociais. Totalmente. Eu, particularmente, utilizo muito as redes sociais e comecei a entender que é uma ferramenta de criar uma certa empatia com o seu futuro paciente, o seu futuro cliente, né? E eu, particularmente, já recebi paciente lá no consultório que diz assim: você gosta muito de Belchior, né? Aí eu falo, gosto muito. Eu falei assim, eu adoro Belchior, inclusive conheci ele pessoalmente. Você se incomoda durante a sessão você colocar Belchior? Então, assim, a gente começa a entender que o não técnico também atrai esse paciente. Pois é, tá vendo? A nossa ideia tinha dado certo. A gente ia pedir, pessoal, o doutor Rafael toca violão, adora Belchior, e a gente ia pedir para ele dar uma canja aqui, uma palhinha, e a gente ficou com vergonha, mas eu acho que a gente pode assumir esse compromisso para a próxima, porque vamos ter mais lives, não é, Léo? Vamos ter mais momentos, e aí a gente já vai anotar esse compromisso. Perfeito, perfeito. Me comprometo. E o que mais? O que eu posso colocar nas redes sociais? Tá. Me dê umas dicas do que eu posso e o que é que convém, eu não posso o que é também. que não convém. O que eu não posso e o que eu posso. O Conselho de Fisioterapia, o regional, o CREFITO, ele possibilita o aluno da instituição, ou mesmo formado, realizar reuniões com alguns fiscais para entender muito sobre isso. Afinal de contas, existem muitas possibilidades que pode e que não pode. Mas, a grosso modo falando, por exemplo, hoje em dia a gente não pode trabalhar antes e depois com o paciente. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que usava cadeira de rodas e agora eu coloquei ele para andar. Eu não posso fazer o antes, depois e vender isso. Isso é uma coisa que não pode. Por exemplo, tirar foto da terapia durante o atendimento, principalmente se o paciente não tiver com a roupa composta, também não pode. É meio que óbvio também, né? Isso. Mas é importante dizer que não pode porque alguns profissionais colocam. Então, a grosso modo, é não expor o paciente de uma forma que nas redes sociais a gente tem aí pessoas com 30, 40, 50, 100 mil pessoas e essa pessoa está rodando ali, né? A imagem. E eu posso, por exemplo, você pode nas redes sociais, por exemplo, explicar sobre alguma comorbidade ou alguma doença, dar alguma dica, por exemplo, dica de postura. Ajudar, né, aquele paciente a não desenvolver algum tipo de quadro, dar alguma dica interessante. Isso pode, é permitido, é bacana, engaja. Pode, deve, engaja e é bacana. Que legal. Eu tenho um colega de Fortaleza que chama Dayan Siebra. Ele é médico e ele trabalha muito com as redes sociais. Inclusive, ele é uma das minhas inspirações assim para eu poder jogar alguns conteúdos nas redes sociais. E ele, no dia a dia dele, ele começa a falar coisas assim, por exemplo, ele tira uma manga do pé e fala todas as vitaminas, o que é que pode fazer com essa manga. Você que é diabético, mas não pode isso, mas você pode isso. Agora eu tô entendendo porque que lá no seu Instagram tem um suco verde. E hoje, aliás, a gente devia ter trazido um suco verde pra gente tomar aqui com o Dr. Rafael. Ali, basicamente, é uso próprio mesmo. Mas, assim, engaja, faz bem, não tem problema algum. Você está passando ali uma informação que está fazendo bem a alguém, à sociedade. E o que não pode realmente é você fazer a consulta pelas redes sociais, que é diferente de você fazer a consulta no teleatendimento. Né? A gente vai falar daqui um pouquinho sobre telemedicina, vamos? Então, a diferença basicamente seria essa. Você pode jogar o conteúdo, você pode direcionar o seu paciente, até porque o paciente precisa saber com que você trabalha. Então, por exemplo, eu vou falar hoje sobre disfunções da coluna vertebral, como eu falo sempre no Instagram. Então, o paciente tem que entender o que eu trato para poder chegar... Cuide da sua postura aí, viu, Léo? Eu tô o doutor Rafael tá só analisando aqui a gente.